Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. Eu quero aproveitar o entorno do nosso plano de leitura bíblica anual, tendo em vista que nós estamos concluindo o Pentateuco, dando ênfase a um único versículo do livro de Números. Neste versículo, destacaremos um tema presente em todo o livro de Números e faremos a sua ligação com o Novo Testamento, com a pessoa de Cristo Jesus. Isso é teologia bíblica, mas o que é teologia bíblica? A teologia bíblica, ela tenta ler toda a história da Bíblia, perguntando quais são as ligações de cada parte e como é que ela se relaciona com o todo. A teologia bíblica, ela nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história, tendo como seu ponto central a pessoa de Jesus Cristo. Eu convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la em Números. Vamos ler o capítulo 14, o verso 22. Números 14, verso 22. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que eu realizei no Egito e no deserto, repetidamente. Porém, me puseram à prova. Preste atenção nisso. Me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Meus irmãos, do Egito ao Sinai, Deus demonstrou milagres espetaculares, ao passo que o seu povo expressou em resposta falta de fé na capacidade do Senhor. E eu quero dar ênfase nesses dois pontos, preste bastante atenção. O povo de Deus manifestou incredulidade, ingratidão, muita murmuração. A murmuração é a soma da incredulidade com a ingratidão. O povo de Deus expressou essa falta de fé que Deus iria fornecer a provisão. O povo de Deus não acreditou que Deus era poderoso para garantir a segurança deles. Então, olha esses dois destaques. Eles não creem que Deus vai fornecer a provisão. Eles não acreditam que Deus vai garantir a segurança deles. Ao passo que o povo de Deus tem uma resistência muito forte a toda a estrutura hierárquica que Deus havia constituído. Ou seja, eles tinham resistência a autoridades. Eles tinham resistência a lideranças. E eles vão expressar isso de modo repetido em todo o Pentateuco. Nós podemos presenciar isso com muita clareza. Meus irmãos, a consequência é que toda aquela geração adulta que Deus havia resgatado da escravidão do Egito, com exceção de Caleb e Josué, não irão entrar na terra prometida. Eles permanecem 40 anos no deserto, até que a nova geração, então, receba a repetição da lei em Deuteronômio, e então tome posse da terra prometida, agora sob a liderança de Josué. Nós podemos destacar, quando eles partem do Sinai, rumo à terra prometida, existe no início um quadro muito positivo, que é destacado no livro de Números. As tribos se colocam direitinho na marcha, exatamente como o Senhor havia ordenado. E
Moisés revela um otimismo muito claro, muito presente, quando ele conversa com seu cunhado, o Hobabe. Hobabe fala que vai voltar para a terra dele, e Moisés fala: olha, Hobabe, se você vier conosco, nós iremos partilhar com você tudo aquilo, todas as coisas boas que o Senhor nos der. E aí, todas as vezes que a arca partia, Moisés declarava: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos. Todas as vezes que a arca ela repousava, ela parava, Moisés declarava: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Então, meus irmãos, depois que passa essa fase de otimismo, há um contraste marcante com essa introdução otimista. É muita murmuração. Eles murmuram, eles reclamam. E o primeiro aspecto da murmuração é a incredulidade e a ingratidão. A ingratidão, irmãos, destaca muito o passado. A falta de gratidão, ela esquece de tudo que Deus fez no passado. Já a incredulidade é falta de fé. E há um destaque no futuro. A falta de fé de que Deus há de cumprir as suas promessas futuras. Então a murmuração é a soma da ingratidão e da incredulidade. Grave bastante isso. Ingratidão mais incredulidade é igual a murmuração. Toda vez que você murmura, você não está crendo na provisão de Deus, você não crê na segurança de Deus, você está manchando tudo aquilo que Deus fez no passado e você é incrédulo a respeito de todas as promessas feitas sobre o futuro. Todas as vezes que há murmuração, Deus interpreta a murmuração como uma rejeição pessoal a Ele. Por isso que a murmuração, ela é tão perigosa, porque ela rouba o desfrute das promessas de Deus e de você vivenciar a gratidão e o reconhecimento de tudo que Ele fez no passado. Deus não há de faltar. Se nós olhamos para o passado, nós temos manifestações do cuidado de Deus. Se nós olhamos para o futuro, nós temos promessas de Deus. É por isso que nós podemos ter estabilidade no presente e ter o presente como um presente mesmo de Deus. Um presente dado por Ele a nós. Então, meus irmãos, todas as vezes que há murmuração, isso suscita a ira de Deus. E existe uma série de ciclos no livro de Números. Uma série de ciclos. Primeiro, a ira de Deus é suscitada contra o povo por causa das suas murmurações, por causa das suas queixas. Depois, como resultado, eles são castigados por Deus. Depois, Moisés ora ao Senhor a favor do povo. Aí, o castigo é limitado. Um nome específico, como reflexo de algum aspecto daquilo que ocorreu, é dado ao local do evento onde aconteceu a queixa, a expressão da ira de Deus e todo esse ciclo, como eu já comentei. Um exemplo disso é o primeiro destaque de murmuração que eu quero trazer para nós essa noite. O primeiro destaque é a queixa, a murmuração em relação à comida. Quando eles estão em Taberá, eles acabam declarando a Deus, não diretamente a Deus, mas eles começam a se queixar, mas isso acaba afetando a honra de Deus. Capítulo 11, 4 e 5, eles dizem: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós,
das cebolas e dos alhos. Eles murmuram, eles estão falando, olha, o Egito é melhor do que aqui. Apesar do Senhor estar provendo maná para eles. Os israelitas, eles têm saudade do Egito. A queixa está tão repleta de ironia, porque eles se esquecem das condições terríveis que eles viviam lá no Egito. É por isso, irmãos, que, repetindo, o primeiro aspecto reflete essa falta de gratidão por tudo que Deus fez por eles no passado. E o segundo mostra a falta de fé em relação a tudo que Deus fará por eles no futuro. A murmuração sempre vai ser interpretada por Deus como uma negação, uma rejeição à pessoa dele. Uma rejeição pessoal a ele. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, em relação à murmuração. Mais uma vez, eu repito isso. Irmãos, quando eles murmuram em relação que saudade de comer carne, Deus fala, então eu vou dar carne para vocês até sair pelo nariz. E esse lugar é chamado Kibrot Hatavá, que significa túmulos da gula. O povo murmura, murmura, murmura. E então Deus batiza, dá o nome daquele local, túmulo da gula. É isso que vocês querem? Tá bom, eu vou dar para vocês. O segundo destaque que eu quero fazer em relação à murmuração é eles murmurando em relação à terra. A terra que Deus prometera a eles, terra que mana leite e mel. Moisés separa 12 espias, os envia até a terra de Canaã. Esses espias trazem um cacho de uvas que tem que ser carregado por 2 homens. E realmente essa terra mana leite e mel. Mas o relatório de 10 dos espias é um relatório incrédulo. Eles falam, não, esse povo é muito poderoso, eles vão derrotar a gente não é forte o suficiente, nós vamos perder, eles vão nos amassar, eles vão nos estraçalhar. Josué e Caleb, eles sabem que as implicações daquilo que está sendo dito vai trazer 2 consequências terríveis. Primeiro, eles vão perder a oportunidade de possuir a terra excelente que Deus havia reservado para eles. E segundo, essa declaração incrédula é uma rejeição em relação a quem Deus é. Então, eles murmuram contra Moisés e Arão. Eles falam, olha, nós queremos agora voltar e vamos separar então um líder para nós, para que voltemos para lá. Deus declara no capítulo 14, verso 11, até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Até quando? À luz disso, o Senhor, como resposta à incredulidade deles, afirma que vai destruir todo o povo com uma praga e vai criar um novo povo a partir de Moisés. Mas Moisés intercede, ora ao Senhor. Senhor, não faça isso por amor do teu nome, por amor da tua glória. O que é que as outras nações vão pensar a respeito de quem tu és? O povo vai dizer que o Senhor trouxe o teu povo escolhido até aqui, mas que o Senhor não foi poderoso o suficiente para levar eles até a terra prometida. Então Deus, por graça, por misericórdia, deixa perfeitamente claro que nenhum dos adultos que testemunharam a sua glória, os seus milagres no Egito, no Sinai, que eles não irão entrar na terra prometida. Com exceção de Josué e Caleb. E como consequência, por causa da infidelidade dos pais, os filhos também são sujeitos num pacote a 40 anos no deserto. Um ano
correspondente a cada dia que os espias passaram na terra. Então, com relação a essa história dos espias, eu quero destacar dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, eles são castigados de imediato. Deus manda uma praga e mata todos na hora. Todos aqueles que deram relatório incrédulo. Em segundo lugar, eu quero destacar que eles, depois, vão tentar entrar na Terra Prometida assim mesmo. Como uma espécie de maquiagem de arrependimento. Mas isso é considerado por Deus um ato de desobediência e por causa disso eles são derrotados pelos amalequitas e pelos cananeus. E Deus então envia mais uma vez a sua disciplina graciosa e misericordiosa. O terceiro destaque de murmuração que eu quero trazer envolve mesmo um incidente de murmuração registrado no capítulo 20. Eles estão, dessa vez agora, com falta de água e se queixam, murmuram. Além de quererem voltar ao Egito, os israelitas, eles afirmam que teria sido melhor para eles morrido no meio do caminho, como seus amigos ficaram no meio do caminho mortos. Olha que ingratidão e que incredulidade. Encharcada nessas murmurações do povo. A natureza rebelde estão presentes nos seus comentários queixosos. As ações de Moisés dessa vez e de Arão são severamente criticadas pelo Senhor, reprovadas pelo Senhor. Porque Moisés, dessa vez, quando vai bater na rocha, ele fala: será que teremos? Será que teremos? Percebe que ele afirma como se ele tivesse também algum vínculo de responsabilidade? E isso desonra a Deus. Ele fala: será que teremos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Deus, ele disciplina Moisés. E como consequência, Moisés não vai poder entrar na terra prometida. A quem muito é dado, muito será cobrado. Moisés tinha revelações da parte do Senhor infinitamente mais profundas do que os israelitas comuns. O quarto destaque de murmuração que eu quero trazer é em relação às serpentes. O contexto ali das serpentes que acabam matando muitos, serpentes venenosas que atacam o povo. Agora, por quê? O povo agora murmura contra Deus e Moisés, falando assim, capítulo 21, verso 5. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Eles estão menosprezando a provisão do Senhor. Eles estão falando: Deus, se a gente estivesse no teu lugar, estaria fazendo muito melhor para nós, porque nós merecemos. Eles não têm um senso de gratidão, um senso de fé verdadeira, né? Então, quando o Senhor envia as serpentes venenosas para atacar o povo, eles buscam a ajuda de Moisés rapidamente, e todos esses episódios considerados até aqui, eles estão interligados pela falta de confiança do povo no Deus da providência, no Deus da provisão, no Deus da segurança. À luz disso, então, não surpreende o versículo que nós destacamos inicialmente, Números, capítulo 14, verso 22. Esse versículo, ele retoma a ideia de que os israelitas estavam testando Deus por meio da desobediência, pondo Deus à prova. Então esse é o tema presente em todo o livro de Números. O povo colocando Deus à prova por meio da desobediência. Por isso então, irmãos, eu quero destacar uma quinta
história que envolveu murmuração, agora provocações àqueles que estão investidos de autoridade. Então, intercalando entre os episódios das murmurações dos israelitas, estão também concentradas aqui diversas provocações dirigidas às pessoas que estão tendo autoridades, ocupações de posição de autoridade. E o primeiro destaque que eu faço em relação a esses casos de murmuração contra a autoridade constituída é Miriam e Arão. Miriam e Arão são irmãos de Moisés, mas eles contestam e alegam que é totalmente inadequado apenas Moisés ter esse privilégio de poder estar falando em nome de Deus. Por que é que eles não podem falar também em nome de Deus para o povo? Né? Então Deus, ele responde, confirmando a condição especial de Moisés. Você perceba que Arão e Miriam, eles fazem isso até pelo fato deles já terem algum nível de autoridade. Arão é sumo sacerdote, Miriam é profetisa, e a ira do Senhor arde contra Arão e contra Miriam. Miriam, ela é afligida com a doença de pele, e ela é obrigada a permanecer 7 dias fora do acampamento, fora do arraial, se não fosse a intercessão de Moisés. Então essa provocação de Miriam e Arão é destacada pelo comentário que eles fazem. Que Moisés, ele não tinha essa autoridade única, singular, de estar falando em nome de Deus. Agora, o que contrapõe esse comentário feito por Arão e Miriam é o capítulo 12, verso 3, que diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem da terra. Então mostra que Arão e Miriam, eles não estão sendo pessoas que falam com propriedade, porque Moisés, ele não apresenta e nem nutre essa ideia de ter uma autoridade absoluta. Até pelo fato dele ter seguido o conselho de Jetro, de colocar e envolver 70 anciãos na tarefa de conduzir o povo. Todo líder que tem essa preocupação de tentar delegar autoridade e descentralizar as coisas em torno dele apenas, esse homem, por mais que seja investido de autoridade, ele está preocupado com o bem comum, com o bem do povo. Então isso é muito presente na vida de Moisés, e isso vai se desenvolver até o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo orienta a igreja a ter presbíteros e diáconos, liderança espiritual. Paulo vai falar para Tito: por isso que eu te deixei em Creta, para que você vá de cidade em cidade e constitua ali presbíteros, né? Então, existe aqui esse princípio muito precioso presente. O sexto e último, teria muito mais, mas sexto e último destaque que eu faço em relação à murmuração é Corá. Corá e alguns rubenitas, Datã, Abirão, homens, mais uma vez, que fazem provocação, mas que já detêm posição especial dentro da nação. Corá é um levita, ele foi separado anteriormente para ajudar no trabalho no tabernáculo. Seus apoiadores, Datã, Abirão, eles são descritos como líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Isso está no capítulo 16, verso 2. Então o pecado de Corá, irmãos, é tanto maior porque ele mesmo desfrutava de uma posição mais privilegiada que a maioria dos israelitas. Então, em vez deles nutrirem gratidão ao Senhor por já serem considerados líderes, né, no povo, não, eles querem fazer dessa posição um trampolim para aspirar um cargo maior, né? Então eles se rebelam contra Moisés, eles murmuram contra a autoridade instituída por Deus. Então Corá alega que a assembleia toda é santa.
Ô Moisés, toda Assembleia é santa. Cada um de nós aqui somos santos. E o Senhor está no meio de nós. Então ele faz essa queixa. E isso deixa implícito que eles estão se rebelando contra algo que Deus havia instituído, né? Então essa atitude de Datã e Abirão para com Moisés é ressaltada também no capítulo 16, verso 12 ao 14. No que concerne a Datã e Abirão, olha que triste. O Egito, essa sim era a terra que mana leite e mel e não Canaã. Moisés nos tirou de tudo que é melhor em termos materiais. Eles estão falando isso. E também deixou de prover o que era melhor para nós. A resposta de Deus, irmãos, a essas duas provocações é terrível. Primeiro, as famílias de Corá, de Datã, de Abirão são engolidas pela terra. E depois mais um grupo de 250 apoiadores são consumidos pelo fogo. E Moisés mais uma vez é retratado como um intercessor gracioso a favor de toda a comunidade. Mais uma vez, Moisés ele responde com graça, com misericórdia, intercedendo para que Deus tenha misericórdia desse povo. Então, o resumo de tudo que nós podemos falar aqui é que eles menosprezam a terra que Deus promete dar a eles. Eles desdenham de tudo que Deus fez. Eles desafiam as pessoas dotadas de autoridade por Deus. E eles acabam vendo tudo que acontece apenas como uma manifestação política. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que Deus pune o povo, por exemplo, Corá, Datã e Abirão, abre a terra, o povo vai e coloca a culpa em Moisés. Então eles não conseguem ver isso como a soberana e potente mão do Senhor. Nós corremos um risco muito grande, nesse contexto de pandemia, perder de vista que é a poderosa mão do Senhor. E a gente apenas pode ver a irresponsabilidade das pessoas, a irresponsabilidade política. Isso tudo pode estar acontecendo? Pode e está. Mas não é só isso. E todas as vezes que você canaliza o seu olhar apenas para isso, você perde de vista a soberana, potente mão do Senhor e, consequentemente, você cai no mesmo erro. Menospreza tudo que Deus está fazendo, os cumprimentos das Escrituras, desdenha de Deus. Muito cuidado, porque você não pode menosprezar a pandemia e ficar simplesmente falando assim, isso não é nada. Tenha pelo menos em vista a soberana e potente mão do Senhor governando a história. Quais são as conexões que nós podemos fazer com o Novo Testamento e com a pessoa de Cristo? Agora que eu quero toda a sua atenção, que você canalize a sua atenção. Por que é que eu destaquei? Eu fiz esse destaque em Número capítulo 14, verso 22. Deus falando, olha, eu realizei sinais no meio de vocês e repetidamente vocês ficaram me colocando à prova e recusando a ouvir a minha voz. Então nós separamos o tema da murmuração como a manifestação do povo colocando Deus à prova por meio da desobediência. O primeiro destaque, irmãos, o relato desse tempo dos israelitas no deserto, sendo retomado aí no Novo Testamento, é no relato da tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, você tem Lucas 4 também, apresentando esse relato. Marcos no capítulo 1 também existe esse relato. Mas os detalhes são dados aí em Mateus. Jesus sendo contrastado no deserto, na comparação, ele está sendo comparado com o povo peregrinando no deserto. Jesus é batizado e é levado imediatamente pelo Espírito Santo para o deserto. E na primeira tentação de Satanás,
Jesus faminto, depois de jejuar por 40 dias. Olha a ligação. E o que é que Satanás fala? Ele tenta Jesus, sugerindo que Jesus haja com insatisfação com a provisão de Deus, assim como o povo foi insatisfeito com a provisão de Deus. Mas Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. A segunda tentação se concentra na capacidade de Deus de salvar. Olha, não foi dito aí, se você se jogar, então você confia mesmo? Então essa segunda tentação será que Deus vai garantir segurança mesmo para você? E Jesus fala: não coloque Deus à prova. Olha o link com o número, com o versículo que nós destacamos nessa noite. Então, isso é um teste ao poder divino em proteger. Mas Jesus, mais uma vez, é aprovado. A terceira tentação é a capacidade que Deus tem de dar a Jesus os reinos. Primeiro, que já pertence a Jesus, não pertence a Satanás, né? Então, é o mesmo link em relação ao povo de Deus lá no deserto, confiar que a terra que mana leite e mel já pertence a eles. Então, Satanás tenta colocar dúvida da força de Deus para dar a terra de Canaã. Esse link, né, em relação ao comparativo com o livro de Números. Então, existem diversos outros trechos nos evangelhos que se referem diretamente a esse relato da peregrinação no deserto. Na conversa de Jesus com Nicodemos, por exemplo, olha o que Jesus diz, João 3, 14, 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Outro relato, outro link, é a multiplicação dos pães para os 5.000. Você sabe que tem 2 relatos das multiplicações de pães, né? E ambos falam e apontam para Jesus como a provisão de Deus. Ele é a provisão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, é o link com o maná que cai do céu. Jesus é esse pão, mas aquele que desse pão comer jamais terá fome. Jesus é o pão vivo. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa provisão, o nosso alimento. É interessante como os evangelhos apontam as reações de muitos judeus, fariseus, murmurando, né? Via de regra, eles estão murmurando, se queixando, e eles não conseguem perceber o valor do que está acontecendo ali. Eles vão ver a multiplicação dos pães como algo comum, ou algo extraordinário, mas eles não vão conseguir fazer o link com o Antigo Testamento, a não ser que os olhos sejam abertos. Eu quero encerrar trazendo agora alguns links do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versos 6 ao 10, diz assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Eles no deserto, os israelitas. Não sejam idólatras, diz Paulo, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Aquele contexto, quando eles pegam as mulheres que foram direcionadas por Deus a não serem tomadas por esposas. Então não pratiquemos imoralidade,
né, como muitos deles fizeram, não devemos pôr o Senhor à prova. Tá vendo? Não podemos pôr o Senhor à prova. O link com o número 14:22. Né? Quando Deus fala, todos os sinais que eu mostrei para vocês, mas vocês me puseram à prova, não obedeceram a minha voz. Então, o povo prova a Deus pela desobediência, como alguns deles fizeram, diz Paulo, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, não murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E é interessante, irmãos, que Paulo vai continuar o desdobramento desse texto, enxergando a experiência no deserto como um período de teste. E é aí que Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 13, vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui Paulo partilha a compreensão de todo o material de Números, semelhante à encontrada no relato dos evangelhos sobre a tentação de Jesus. E Paulo ainda continua, no versículo 4 do capítulo 10, ele destaca o seguinte: os antigos israelitas, né, eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então essa fonte de bebida é a rocha espiritual. Essa rocha é Cristo. No Cântico de Moisés, em Deuteronômio, lá no capítulo 32, Deus é chamado de rocha. Então, Paulo está destacando a divindade de Cristo. Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Cristo é a fonte da bebida que os antigos israelitas receberam. Paulo, primeiramente, aqui está afirmando a posição divina de Cristo. A rocha está apontando para Cristo Jesus e sua unicidade com Deus, o Deus de Israel, Deus Pai. O autor de Hebreus, no capítulo 3, verso 19, observa que o povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade deles. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: o povo de Israel no Antigo Testamento era chamado por Deus de meu primogênito. O povo de Israel era chamado de meu primogênito. E esse povo primogênito de Deus sai das águas. Quando Moisés abre o Mar Vermelho por meio de Deus, o povo sai das águas, o primogênito sai das águas e vai para o deserto. Mas no deserto eles são reprovados. Mas tudo isso aponta para o Filho unigênito de Deus, que sai das águas no batismo, mas é dito pelo Deus Pai: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E ele sai das águas e é levado imediatamente pelo Espírito Santo para o deserto. Mas esse Filho unigênito, ele é aprovado. E ele pode ser o nosso mediador perfeito, o nosso representante perfeito. E diferentemente do povo que murmura, que se queixa, que é ingrato, é incrédulo e nessa soma murmura, ele obedece ao Pai sem se queixar, como ovelha muda, não sai nenhuma reclamação da sua boca. Ele obedece ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele não questionou. Ele tem total obediência. E meus irmãos, eu quero trazer para mim e para você nessa noite: como é que tem sido o nosso coração diante do Senhor?
Será que a gente tem tido essa atitude de questionamento excessivo, de murmuração, de queixas? Como é que tem estado o seu coração diante do Senhor? Não tem uma atitude queixosa em relação à pandemia, apenas se queixando em relação à política, em relação à prefeitura, em relação a tantas e tantas coisas que acabam tirando o nosso foco. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos um coração grato ao Senhor. Em relação ao dia do Senhor, você tem se queixado, murmurado em relação aos vídeos, em relação aos dias de culto? Muito cuidado. Separe a sua quinta-feira, participe conosco como igreja. Não tenha nenhuma distração na sua casa, né? Então, se você tem a semana toda para marcar tantas coisas, mas deixa tudo para o domingo, como é que está o seu coração diante do Senhor? Não murmure. Seja um sacerdote na sua casa. Você homem, você pai de família, membro da igreja, em nome de Jesus, seja um sacerdote na sua casa. Muito cuidado em relação aos compromissos com a igreja, as reuniões no aplicativo. Muito cuidado se tão somente a sua esposa tem feito esse papel. Então a sua esposa está dando um exemplo que deveria ser seu. E o pior de tudo é que o coração, quando está apático em relação a Deus, quando a esposa faz o que o homem deveria fazer, ele ainda vai criticar ela, ainda vai se queixar dela. Muito cuidado, muito cuidado. Olha como é que está o seu coração. Você não nega o pastor, não nega as autoridades, é o próprio Deus. Então tenha comprometimento com o Senhor e com as atividades da nossa igreja. 1 Tessalonicenses 5,18, eu compartilhei com alguns irmãos. Sejam gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade do Senhor. Se você serve um Deus que não é poderoso para contrariar você, muito cuidado. Você pode estar servindo um falso Deus. Martinho Lutero, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: não o caminho que tu queres, mas o caminho que é posto contra a sua escolha. Deus, ele tem autoridade de nos contrariar. Ele é Deus, nós somos apenas servos dele. Eu quero encerrar com a oração desse livro precioso. Eu indico muito, um dia se você puder comprar esse livro, O Vale da Visão. É uma coletânea de orações puritanas. Eu quero ler essa oração e assim nós encerramos esse tempo de reflexão. Santo Deus, eu tenho pecado vezes sem conta e tenho sido culpado de orgulho, de incredulidade, de falhar em buscar a tua vontade em tua palavra, de negligenciar o buscar-te em minha vida diária. As minhas transgressões e tropeços me apresentam com uma lista de acusações. Mas eu te louvo porque elas não serão levantadas contra mim, pois foram todas postas em Cristo Jesus. Subjuga minhas corrupções, Senhor, e concede-me, Senhor, graça para viver acima delas. Não permitas que as paixões carnais, nem os pensamentos pecaminosos sujeitem meu espírito, mas faz-te lei sobre mim em liberdade e poder. Agradeço-te, Senhor. Agradeço-te porque muitas das minhas orações não têm sido ouvidas. Eu tenho pedido perdição apenas pelas boas intenções, mas são perdições. E o que eu tenho pedido não tem vindo. Eu tenho orado por paixões pecaminosas, maquiadas como coisas boas, e eu tenho sido rejeitado. Preste atenção nisso, irmãos. Olha o que aqui ele diz na oração.
Eu tenho pedido o Egito e me foi dado o deserto. Quantas vezes a gente deseja o Egito, mas Deus tem nos dado o deserto. Senhor, segue tua paciente obra comigo, respondendo não, não, não às minhas orações injustas. E fazendo-me aceitar isso, limpa-me, Senhor, de todo desejo enganoso, de toda aspiração rasteira, de tudo quanto for contrário à tua lei. Agradeço-te, Senhor, por tua sabedoria e por teu amor, por todos os atos de disciplina a que estou sujeito, pois às vezes, Senhor, me pões no fogo para refinar o meu ouro e remover minha escória. Nenhuma provação é tão difícil quanto carregar culpa pelo pecado. Se me desses a escolha entre viver em prazer, mantendo meus pecados, ou livrar-me deles pelo fogo, dá-me então a tua aflição santa, Senhor. Tira de mim todo hábito perverso, todo progresso em antigos pecados, tudo que obscurece o brilho da tua graça em mim, tudo que me priva de deleitar-me em ti, então te bendirei, ó Deus de Israel, porque és aquele que me ergue. Que Deus te erga, que você faça sepultar a murmuração e viva, mas viva de modo prático, uma gratidão prática, amando a sua igreja, encorajando os irmãos da igreja. Não seja mais o mesmo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço forte.